E aí, Pedro Quintanilha aqui, o que você vai ver agora é a transcrição que um dos colaboradores do meu time fez de uma reunião do meu time de marketing junto com o meu time comercial. E essa transcrição a gente transformou num podcast via inteligência artificial. Então, uma animação 100% gerada com inteligência artificial, junto da transcrição de uma reunião onde eu trouxe um pouco sobre a mentalidade vencedora. Qual é a diferença da mentalidade daqueles que vencem para a mentalidade daqueles que perdem? E eu quero que você me diga aí quem é você. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, bem poderosa. A ideia de que existe um tipo de mentalidade, uma força interna que pode, de verdade, passar por cima de qualquer desafio, qualquer processo que apareça pela frente. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Será que existe mesmo uma força, uma atitude capaz de blindar a gente contra o fracasso? Não importa o que aconteça? A fonte que a gente está analisando hoje garante que sim. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender a batalha da mentalidade que acontece aí dentro. Depois, vamos conhecer os vilões internos que nos sabotam. Aí, vamos descobrir os heróis da atitude, entender qual é a força imbatível que surge deles e, no final, ver como tudo se resume a uma escolha diária. Então vamos lá. O primeiro ponto, o mais importante para começar, é entender que essa batalha não é contra o colega do lado, não é contra a concorrência, nada disso. É um conflito que acontece aqui dentro da gente, uma escolha constante entre as vozes que nos levantam e aquelas que nos derrubam. E aqui tá o pulo do gato. Esses personagens, sabe, os vilões e os heróis, eles moram dentro de todo mundo. Ninguém escapa disso. A grande questão, então, não é se eles existem, mas sim qual deles a gente está alimentando. Qual deles a gente escolhe dar força a cada dia com o que a gente faz, fala e pensa. Vamos começar olhando para o lado mais sombrio da força. A fonte que a gente estudou aponta para 3 arquétipos, 3 tipos de mentalidade que funcionam como um verdadeiro ímã para o fracasso. E conhecer esses caras é o primeiro passo para a gente conseguir desarmar eles. O primeiro vilão é o medíocre. E a principal arma dele, o que define essa mentalidade, é a reclamação. Para ele nada nunca tá bom. Só que o perigo real não é só ele ser infeliz. O problema é que o medíocre tem uma necessidade de contaminar o ambiente, de puxar todo mundo para o mesmo buraco de insatisfação que ele. E como é que ele age no dia a dia? Reclama dos leads, da agenda, do tempo, de tudo. Ele tenta jogar um balde de água fria em qualquer iniciativa com aquele clássico a mais. O foco dele é sempre no que está dando errado, na falha do outro, e com isso ele vai minando, pouco a pouco, o moral e o avanço da equipe inteira. O segundo vilão é o mimimi. E a raiz desse personagem, segundo a nossa fonte, é um egoísmo gigantesco. Essa mentalidade se vê como o centro do universo, sabe? E por causa disso, qualquer coisinha que dá errado é um ataque pessoal. Uma grande conspiração contra ele. É a eterna postura de vítima. Na prática, o mimimi leva tudo pro pessoal. Se alguém ri do outro lado da sala, com certeza é dele. Se um projeto atrasa, foi porque conspiraram contra ele. Essa mentalidade de vítima não só o impede de assumir responsabilidade, como o deixa preso num ciclo de autopiedade que não leva a lugar nenhum. E o terceiro vilão, que tem um nome que já diz tudo, é o cara de bunda. Ele é mais quieto, mais passivo que os outros, mas o efeito dele é devastador do mesmo jeito. Não importa se o dia tá incrível, se bateram a meta, a energia dele tá sempre lá embaixo. A cara é fechada. A simples presença dele parece que suga a vida do ambiente. O bom dia dele é aquele sussurro sem vontade, sabe? Ele parece frágil, não consegue se posicionar com firmeza sobre nada, e essa negatividade passiva dele vai contaminando tudo ao redor. É a personificação da falta de ânimo. Mas calma, felizmente, para cada um desses vilões, existe um herói para contra-atacar dentro da gente. Agora a gente vai virar o jogo e conhecer as 3 mentalidades que constroem ativamente o caminho do sucesso. O primeiro herói é o ambicioso. E aqui é muito importante entender o seguinte: ambição, nesse contexto, não é ganância, é coragem. É a mentalidade de quem toma uma decisão, eu vou vencer, não importa o obstáculo. É ter a disposição de correr riscos, de ir para cima, de fazer acontecer de verdade. O segundo herói é o protagonista. A marca registrada dele é uma só: responsabilidade radical. Ele não procura culpados, ele assume a frente. Ele tem o que a gente chama de mentalidade de dono, tratando cada coisinha do trabalho como se fosse dele, de verdade. E o mais legal aqui são os exemplos práticos do dia a dia.
O protagonista é quem vê uma luz acesa e vai lá apagar. É quem cuida da cadeira como se tivesse saído do próprio bolso. É quem vê um problema que nem foi ele que causou e, em vez de apontar o dedo, vai lá e resolve. Isso, gente, é a tal da mentalidade de dono nos pequenos detalhes. Em vez de ficar reclamando, o protagonista tem um método. Ele vai de frente com o problema, investiga para achar a causa real, a raiz da coisa, e o mais importante de tudo, ele sempre chega com uma proposta de solução. Ele transforma o obstáculo numa chance de melhorar. E aí a gente chega no terceiro herói, que talvez seja o mais poderoso de todos. Aquele que tem brilho nos olhos. Pensa nele como o oposto total do cara de bunda. Essa pessoa tem duas forças motrizes. Uma humildade genuína que a faz querer aprender sempre e um desejo profundo de servir, de ajudar. A energia dela não suga, ela contagia todo mundo. Agora que a gente já conhece os nossos heróis, vamos entender como a combinação deles cria algo realmente imbatível. É aqui que aquela nossa pergunta lá do início começa a ser respondida de verdade. Então, qual é a fórmula? É simples, mas é genial. A força imbatível nasce da combinação do brilho nos olhos, essa paixão, essa vontade de servir, que por sua vez é abastecida pela coragem do ambicioso e pela responsabilidade do protagonista. E quando toda essa energia é somada à humildade, à vontade de aprender e melhorar sempre, aí, meu amigo, aí a gente tem algo que não dá para parar. E essa frase explica o porquê de tudo isso. No final das contas, o que realmente conecta as pessoas não é o processo perfeito, o produto sem defeitos. É a pessoa por trás de tudo. As pessoas compram a sua paixão, a sua autenticidade, a certeza de que você genuinamente quer o melhor para elas. É por isso que essa força passa por cima de tudo. Quando as pessoas compram você, elas te dão um voto de confiança. Um errinho no processo, uma fala meio confusa, tudo isso fica pequeno, porque a confiança na sua intenção é muito maior. E isso nos leva direto para a nossa conclusão. Não se trata de nascer protagonista ou medíocre. Se trata de uma escolha. Uma decisão consciente que a gente toma todo santo dia, em cada pequena atitude. Olha, e esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, você tem o caminho dos vilões, reclamação, vitimismo, desânimo, que leva invariavelmente para o fracasso e para a estagnação. Do outro, o caminho dos heróis, com protagonismo, ambição e serviço, que leva para o crescimento e para a vitória. A escolha do caminho define o destino. Simples assim. E assim a gente termina com essa provocação. Cada dia é uma página em branco, uma nova chance de construir o futuro que a gente quer, um passo de cada vez. A pergunta não é sobre quem fomos ontem. A pergunta é, hoje, agora, qual lado dessa batalha interna vamos escolher fortalecer? A decisão é sempre nossa. E aí, curtiu? Então me conta aí, quem é você? Você é daqueles que vencem ou daqueles que perdem? Me conta nos comentários, quero ver. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e me conta o que você achou desse podcast gerado inteiramente com inteligência artificial. Fala aí.